Esta não é apenas mais uma história. É uma jornada dividida em partes. Uma vida real, marcada por quedas, dúvidas e fé. Pedro não nasceu rocha. Foi moldado aos poucos, entre redes, fracassos e reencontros. A cada episódio, você vai descobrir o homem por trás do nome, sentir o peso dos silêncios e caminhar pelas sombras que antecedem a luz. Esta não é a história de um herói perfeito. É a história de um homem que ousou crer, que ousou cair, que ousou se levantar. Bem-vindo à jornada de Pedro. A história começa agora. Pedro, a história completa. Antes de ser chamado Rocha, ele afundou nas próprias falhas. Antes de liderar multidões, ele foi vencido pelo medo. Antes de entregar sua vida, ele negou até mesmo conhecer seu mestre. Esta é a história de Pedro, um simples pescador da Galileia que ousou crer e falhou, que ousou cair e se levantou, que ousou morrer e se tornou eterno. Você verá a verdadeira trajetória de um homem real, não um herói de lendas, mas um ser humano moldado entre a poeira, a dúvida e a graça. Conhecerá seu passado esquecido, suas lutas silenciosas, seus momentos de fraqueza e sua coragem final diante da morte. Uma história que atravessa o tempo e que hoje ainda fala a todos que já caíram e precisam se levantar. Fique até o final, porque a história de Pedro pode de algum modo ser também a sua. Antes de se tornar uma lenda, ele era apenas um rosto anônimo entre tantos. Um pescador comum, moldado pela poeira da Galileia e pelos ventos que varriam as margens esquecidas do lago de Genesaré. Simão. Um nome simples, quase apagado na multidão de homens que lutavam, dia após dia, para sobreviver em uma terra castigada pela opressão e pelo esquecimento. A Galileia do primeiro século não era um centro de poder. Não era Jerusalém, com seus palácios e sacerdotes. Não era Roma, com suas legiões e riquezas. Era uma periferia do mundo civilizado, um território rural, esquecido nas decisões que moldavam impérios, mas fundamental para a alma do povo de Israel. Em vilas como Betsaida, onde Simão nasceu e cresceu, a vida era dura e previsível. O trabalho começava ainda antes do sol tocar as águas do lago. Homens de rostos castigados lançavam redes pesadas sobre as ondas, guiados mais pela esperança do que pela certeza. As redes nem sempre se enchiam. Quando vazias, deixavam o gosto amargo da incerteza nas bocas daqueles que dependiam de cada peixe para alimentar suas famílias e pagar os tributos exigidos por Roma. As casas eram simples, feitas de pedra e barro. O cheiro do peixe defumado impregnava roupas e paredes. Crianças cresciam cedo, aprendendo desde pequenos que a sobrevivência não era um direito, mas uma conquista diária. A Galileia era uma terra marcada por contrastes. A influência da cultura grega podia ser vista nas cidades maiores, como Séforis e Tiberíades. Mas nas pequenas vilas, a tradição judaica resistia com força. Cada gesto, cada palavra, cada ritual carregava o peso de séculos de fé e promessa. Promessas que pareciam cada vez mais distantes. O templo em Jerusalém, símbolo máximo da fé judaica, era administrado por uma elite saduceia mais interessada em preservar seus privilégios do que em servir ao povo.
Os fariseus, zelosos guardiões da lei, impunham cargas espirituais pesadas sobre os ombros já curvados dos camponeses. Os cobradores de impostos, muitos deles judeus a serviço de Roma, eram odiados como traidores. A presença romana era sentida em cada esquina, em cada decreto, em cada moeda estampada com o rosto do imperador. E ainda assim, apesar do silêncio dos céus e da dureza da vida, a esperança persistia. A promessa de um Messias, um ungido de Deus que restauraria a dignidade de Israel, era sussurrada nas casas, ensinada nas sinagogas, carregada no peito de homens simples como Simão. Era uma esperança teimosa, alimentada por lembranças antigas de libertações passadas. Moisés havia libertado o povo da escravidão. Davi havia unificado as tribos sob o estandarte da fé. Elias havia desafiado reis e falsos deuses. Mas agora o povo estava cansado. Cansado da espera. Cansado das promessas que pareciam não se cumprir. Crescendo nesse ambiente, Simão se tornou um homem duro. Forte nas mãos, mas carregando em si as marcas invisíveis de uma alma que aprendera a não esperar muito. A fé estava presente, mas muitas vezes era silenciosa, sufocada pelas urgências do dia a dia. Não havia tempo para longas meditações teológicas quando as redes rasgavam ou o lago se recusava a dar seus frutos. A relação de Simão com Deus era feita de orações curtas e esperanças não declaradas. Ainda assim, algo nele recusava-se a morrer completamente. Um fio tênue de esperança, quase imperceptível, que se esticava, mas não se rompia. Era essa centelha que o manteria de pé quando muitos outros desistissem. Rumores começaram a se espalhar. Rumores de um homem diferente que falava com autoridade e curava os enfermos. Um rabi, vindo do norte, não treinado nas escolas tradicionais, mas que falava direto ao coração do povo. Um homem que não buscava a aprovação dos sacerdotes nem o favor de Roma. Um homem que andava entre pescadores, camponeses e leprosos. Simão ouviu esses rumores, como tantos outros. Talvez tenha sorrido com ceticismo. Talvez tenha sentido uma pontada de algo esquecido. Expectativa. Em um mundo onde a sobrevivência era o único horizonte visível, qualquer sussurro de mudança soava como uma traição perigosa. Mas a necessidade de algo novo, algo verdadeiro, era mais forte do que o medo. E foi assim que, um dia comum, nas margens conhecidas do lago, Simão encontrou aquele que mudaria tudo. Não houve trombetas, não houve multidões. Apenas um olhar e uma frase simples: siga-me. Duas palavras que rasgaram o véu da normalidade e abriram uma estrada desconhecida diante de seus pés calejados. Simão não sabia, naquele momento, o que seguir aquele homem significaria. Não sabia das tempestades que viriam. Não sabia das negações amargas, nem das lágrimas escondidas na madrugada. Não sabia que sua fé seria testada até o limite. Mas ainda assim, deu o primeiro passo. E esse passo ecoaria pela eternidade. Simão se tornaria Pedro. Não por mérito, não por força, mas porque Deus, ao longo da história, sempre escolheu construir sobre fundações imperfeitas. Pedro seria quebrado e reconstruído. Aprenderia que a verdadeira rocha não é a força inabalável, mas a fé que persiste mesmo depois das maiores quedas. A história de Pedro começa entre redes e barcos gastos, mas termina como um dos pilares de uma fé que desafiaria impérios e atravessaria gerações. Esta é a história de um pescador comum. Esta é a história de Simão Pedro, um homem real, imperfeito, mas escolhido. Um reflexo, talvez, de todos nós que um dia também ouvimos a mesma voz: siga-me.
Essa é só a primeira parte da jornada. Se a história de Pedro tocou você, imagine o que ainda está por vir. Curta este episódio agora. É assim que você ajuda mais pessoas a ouvirem esse chamado. Inscreva-se no canal para continuar essa caminhada com a gente. Ative o sininho. Cada novo episódio pode ser uma resposta para quem está esperando um sinal. E não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar. A queda não é o fim. É o começo da graça. Pedro, a história completa. Antes de qualquer chamado, antes de qualquer promessa, antes da fé balançar entre certezas e dúvidas, havia apenas a infância. Simão cresceu em um mundo pequeno. Pequeno nos horizontes, nas expectativas, nas possibilidades. Betsaida era uma vila esquecida, às margens do Mar da Galileia, cuja existência dependia da pesca e do comércio modesto com cidades vizinhas. Suas ruas não tinham pavimentação, apenas trilhas de terra batida que se misturavam à poeira dos ventos. As casas eram construções toscas, de pedras empilhadas e barro seco. Coberturas frágeis de galhos e palha tentavam proteger as famílias do calor inclemente e das chuvas sazonais. O cheiro de peixe seco, de sal e de madeira molhada dominava o ar. A infância de Simão foi moldada por esse ambiente áspero. Desde pequeno, ajudava o pai a consertar redes, a empurrar barcos para a tiágua, a carregar peixes para o mercado. Não havia espaço para a infância como a conhecemos hoje. A criança era vista como trabalhador em formação, um futuro braço a ser somado à luta familiar pela sobrevivência. As lições não vinham de pergaminhos ou escolas. Vinham do lago, do vento, dos calos nas mãos. A primeira educação de Simão foi aprender a interpretar a mudança do clima, a correnteza das águas, o comportamento imprevisível dos peixes. Era uma sabedoria prática, passada de pai para filho, necessária para sobreviver em uma economia que não perdoava falhas. Seu corpo foi moldado desde cedo pelo esforço físico. Braços fortes, pele curtida pelo sol, pés calejados por caminhar descalço entre pedras e poeira. A vida era simples e dura, mas também carregava nas pequenas coisas momentos de beleza esquecida. O nascer do sol refletido nas águas calmas, o sorriso satisfeito ao trazer uma rede cheia para casa. A comunhão silenciosa entre irmãos e companheiros de pesca. A religião fazia parte da vida cotidiana, não como um conceito distante, mas como um fio invisível que costurava as rotinas. As orações eram simples, uma bênção antes da refeição, uma palavra murmurada ao lançar as redes, uma súplica silenciosa quando as noites traziam mais medo do que peixe. Simão cresceu ouvindo os relatos dos profetas nas sinagogas rústicas das vilas. Histórias de um Deus que libertava, que fazia alianças, que prometia restauração. Mas essas histórias, para um menino da Galileia, muitas vezes pareciam distantes, quase pertencentes a outro mundo. O templo em Jerusalém era uma lenda. Poucos galileus comuns tinham os recursos ou a oportunidade de visitar a Cidade Santa. As práticas religiosas locais eram feitas em sinagogas humildes, lideradas por anciãos respeitados que mantinham viva a tradição. E mesmo sem ver o templo, mesmo sem ouvir os sinos de ouro dos sacerdotes, a fé de Israel pulsava em Betsaída. Silenciosa, resiliente,
firme como a terra árida sob seus pés. O cenário político da época deixava suas marcas, mesmo nos rincões mais afastados. Roma dominava tudo: as estradas, as moedas, as leis. A língua oficial era o latim, mas o povo de Betsaida falava aramaico, preservando sua identidade sob a máscara da submissão aparente. Impostos eram cobrados sem misericórdia. Guardas romanos patrulhavam as rotas comerciais, e qualquer sinal de rebelião era esmagado sem piedade. Crescendo nesse ambiente, Simão aprendeu cedo o valor da prudência. Evitar atrair atenção desnecessária. Respeitar as autoridades, mesmo sob a indignação silenciosa. E, acima de tudo, manter viva a esperança de que um dia Deus interviria novamente. Em Betsaida, os rumores sobre o Messias eram assunto de conversas sussurradas. Um libertador, um descendente de Davi, alguém que quebraria o jugo romano e restauraria a glória de Israel. Esses rumores acendiam brasas de esperança nos corações fatigados. Simão, em sua juventude, foi profundamente marcado por essa expectativa. O Messias poderia ser um guerreiro forte que surgiria para enfrentar o império com espada e bravura. Ou talvez um novo profeta com poder para falar em nome de Deus e convocar o povo para a santidade. Ninguém sabia ao certo, mas todos esperavam. O senso de identidade de Simão foi construído sobre essa tensão. A tensão entre a dureza da vida real e a promessa divina ainda não cumprida. A tensão entre ser apenas mais um pescador e talvez, um dia, fazer parte de algo maior. Anos se passaram. Simão tornou-se homem. Casou-se. Assumiu suas responsabilidades. Construiu sua própria casa, com esforço e suor. Sua vida parecia destinada a seguir o mesmo caminho de gerações anteriores. Pescar, sustentar, envelhecer e morrer nas margens esquecidas da história. Mas o coração de Simão, embora endurecido pela rotina, ainda guardava aquela centelha inquieta. Um anseio mal definido por algo mais. Algo que a dureza da pesca e o peso dos impostos não conseguiam apagar. Ele era, por fora, um homem comum. Mas por dentro, era alguém preparado para ouvir quando a verdadeira voz chamasse. A vida havia ensinado Simão a ser resiliente. A fé de sua infância, misturada com a poeira e o suor da vida adulta, havia criado nele uma fundação silenciosa, pronta para ser transformada. Porque quando o chamado finalmente veio, Simão não era mais um menino que ouvia histórias de heróis antigos. Era um homem marcado pela vida real, e era exatamente isso que o tornava perfeito para o que Deus queria fazer. Deus não procurava acadêmicos refinados ou guerreiros nobres. Procurava corações que, mesmo em meio às redes rasgadas e aos barcos frágeis, ainda ousassem esperar. Em Simão, ele encontrou isso. Encontrou um pescador. Encontrou um futuro apóstolo. Encontrou uma rocha, ainda bruta, mas pronta para ser moldada pela fé e pela graça. O tempo da espera estava terminando. E a vida de Simão jamais seria a mesma. Essa é só a poeira antes da estrada. O chamado ainda não chegou, mas já começou a mexer com tudo por dentro.
Curta este episódio agora, isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa jornada. Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo. O olhar que vai atravessar Simão pode atravessar você também. Ative o sininho. Cada episódio pode ser o seu momento de recomeçar. Compartilhe com alguém que, como Pedro, ainda carrega perguntas, mas não desistiu de esperar. Pedro, a história completa. A vida de Simão era feita de repetições. Dias que começavam antes do sol e terminavam no cansaço físico. Lançar redes, puxar redes, reparar barcos, negociar peixes, pagar impostos, suportar soldados. Era uma existência previsível, dura e sem espaço para surpresas. Simão sabia o que esperar do dia seguinte. O mesmo suor, a mesma luta, a mesma resignação. Mas o destino, silencioso, já caminhava em sua direção. Naqueles dias, a Galileia fervilhava de rumores. Vozes sussurravam sobre um novo mestre que pregava nas vilas, curava enfermos, expelia espíritos impuros. Não era um escriba, nem um sacerdote. Não era um revolucionário armado, tampouco um sacerdote pomposo. Era alguém diferente. Alguém que falava sobre o reino de Deus com autoridade, mas também com compaixão. Alguém que caminhava entre os desprezados sem temor. Jesus de Nazaré. Simão ouvira falar dele. Nos mercados, nas tavernas, nas conversas sussurradas entre os pescadores. Alguns diziam que ele era um profeta. Outros que era um louco perigoso. Outros ainda acreditavam que ele poderia ser o Messias. Simão, como a maioria, carregava uma mistura de curiosidade e ceticismo. A Galileia já havia conhecido outros autoproclamados profetas antes, e todos terminavam em decepção ou morte. E afinal, um pescador como ele não tinha tempo para perseguir fantasias. As dívidas não esperavam. A pesca precisava ser feita. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Depois de uma noite inteira de tentativas infrutíferas, Simão e seus companheiros, Tiago, João e seu próprio irmão André, voltaram à margem com redes vazias e ânimos esgotados. O sol já começava a dourar as águas quando ele viu uma pequena multidão reunida na praia. E no centro dela, um homem. Jesus. Ele falava e as pessoas o escutavam em silêncio, como se cada palavra tivesse peso e vida própria. Seus olhos encontraram os de Simão. E sem pedir permissão, Jesus subiu em seu barco. Afaste o barco um pouco da margem, pediu. Simão hesitou. Estava cansado, irritado. Não era hora de sermões. Era hora de dormir e tentar esquecer a frustração da pesca vazia. Mas, de alguma forma, ele obedeceu. Talvez por cortesia, talvez por aquela estranha autoridade silenciosa que emanava de Jesus. Ele remou algumas braçadas, afastando o barco da areia, e Jesus sentou-se, ensinando à multidão da posição elevada do barco. Simão, sentado no fundo, escutava com metade da atenção. Sua mente ainda estava presa às redes vazias, às dívidas acumulando, ao medo constante de falhar. Mas algumas palavras de Jesus começaram a atravessar suas defesas. Palavras sobre confiança, sobre o cuidado de Deus pelos pequenos e esquecidos,
sobre um reino que começava não com conquistas políticas, mas com a transformação de corações humildes. Era diferente de tudo que Simão já ouvira. Quando Jesus terminou de falar, voltou-se diretamente para ele. Leve o barco para águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Simão olhou incrédulo. A luz do dia já havia afastado os cardumes. Qualquer pescador experiente sabia que não se pescava sob o sol forte. Era inútil. Um desperdício de esforço. Ele poderia ter recusado. Poderia ter rido, como talvez tenha pensado em fazer. Mas algo, novamente, o impediu. Com um suspiro resignado, respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. E lançou. O que aconteceu em seguida ficaria gravado em sua memória para sempre. As redes, quase imediatamente, começaram a se tensionar. Primeiro, um puxão discreto. Depois, uma pressão quase insuportável. O barco balançou perigosamente à medida que a quantidade de peixes ameaçava romper as redes. Simão gritou por ajuda, e Tiago e João vieram com seu barco para ajudar. Ambos os barcos ficaram tão cheios que quase afundaram. No meio daquela abundância absurda, Simão não pensou em lucro, em alívio financeiro, em resolver suas dívidas. Pensou apenas em uma coisa. Ele estava diante de algo que não podia compreender. Algo que era santo. Algo que revelava, por contraste, toda a sua própria indignidade. Ele caiu de joelhos, no meio dos peixes que se debatiam no fundo do barco, e disse com a voz embargada: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus, olhando-o nos olhos, não recuou, não condenou, não lembrou suas falhas, apenas sorriu. Um sorriso firme, sem condescendência, e disse: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aquelas palavras ecoaram dentro de Simão com uma força que nenhuma rede poderia conter. Em um instante, todas as certezas desmoronaram. Sua vida anterior, as redes, o lago, a rotina segura e previsível, tornaram-se pequenas diante da imensidão do chamado que o alcançava. Ele não sabia exatamente o que significava ser pescador de homens, mas sabia que não podia mais voltar para a vida de antes. Ele, Tiago, João e André arrastaram os barcos até a margem. Deixaram tudo para trás: peixes, redes, barcos, e seguiram Jesus. Não porque tinham todas as respostas, não porque eram santos ou perfeitos, mas porque haviam sido chamados. E no fundo de seus corações endurecidos pela vida, havia finalmente algo mais forte do que o medo. A certeza de que ali começava algo que mudaria não apenas suas próprias vidas, mas o próprio curso da história. O primeiro passo foi dado. Simão, o pescador, começava a ser moldado para se tornar Pedro, a rocha. Mas o processo de transformação, doloroso, confuso, necessário, ainda estava apenas começando. Essa foi apenas a primeira resposta. Um passo. Um sim hesitante. O início da jornada que transformaria um pescador comum na voz que mudaria o mundo. Se essa história tocou você, imagine o que ainda está por vir. Curta este episódio para que mais pessoas conheçam essa jornada. Compartilhe com alguém que está esperando um chamado. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A transformação continua no próximo episódio.
Pedro, a história completa. A decisão de seguir Jesus não foi um ponto final na vida de Simão. Foi apenas o primeiro passo de uma jornada cheia de curvas inesperadas, quedas dolorosas e momentos de revelação. O chamado para ser discípulo não apagou instantaneamente seus medos, suas falhas ou sua impulsividade. Ao contrário, o caminho de Simão seria um lento e, muitas vezes, doloroso processo de desaprender a velha lógica do mundo e se abrir para a lógica invertida do reino de Deus. A primeira lição que ele teve que aprender foi que seguir um rabi como Jesus não significava segurança ou estabilidade. Significava abandono. Abandonar o controle. Abandonar as certezas. Abandonar as expectativas humanas de poder e glória. A cada dia de caminhada ao lado de Jesus, Simão via seu mundo ser desconstruído. Jesus não procurava os poderosos, procurava os quebrados. Não exaltava guerreiros, exaltava os pacificadores. Não prometia tronos terrenos, prometia cruzes. Para um homem criado na rudeza da pesca, acostumado a medir o valor das coisas pelo esforço e pelo resultado visível, essas lições eram desconcertantes. Ainda assim, Simão não desistiu, mesmo quando não entendia, mesmo quando se sentia deslocado, mesmo quando suas falhas o humilhavam. Jesus o chamava para mais perto. Simão foi testemunha de milagres que desafiavam a razão. Cegos que viam, leprosos que eram purificados, mortos que voltavam à vida. Ele ouviu palavras que incendiavam corações. Bem-aventurados os que choram. Ame seus inimigos. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Era um reino de valores invertidos, onde os últimos seriam os primeiros, onde a grandeza era medida pela capacidade de servir. Simão nem sempre compreendia. Muitas vezes, projetava em Jesus as expectativas que carregava desde a infância. Esperava que o Messias restaurasse Israel pela força, expulsasse Roma, elevasse seu povo à glória perdida. Ele não era o único. Até mesmo entre os discípulos, debates ocorriam sobre quem seria o maior no reino vindouro. Simão, com sua personalidade forte, frequentemente se colocava à frente. Falava quando deveria ouvir. Prometia fidelidade irrestrita sem compreender o preço que essa fidelidade exigiria. Um episódio emblemático ocorreu em Cesareia de Filipe. Ali, Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem vocês dizem que eu sou?" Enquanto outros hesitavam, Simão respondeu com uma certeza que ecoaria pelos séculos: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus o abençoou por essa declaração, afirmando que não era carne nem sangue que haviam revelado isso a ele, mas o próprio Pai. Foi ali que Jesus lhe deu um novo nome: Pedro, Rocha. Mas a glória desse momento duraria pouco. Logo em seguida, quando Jesus começou a falar sobre sua vinda, morte e ressurreição, Pedro, no impulso de proteger seu mestre, repreendeu-o, dizendo que isso jamais aconteceria. Jesus respondeu com palavras duras: "Afasta-te de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Em poucos minutos, Simão experimentou o auge da revelação espiritual e o peso da correção mais severa. A caminhada do discípulo era feita de altos e baixos. Era uma escola sem salas, sem livros, sem roteiros previsíveis. Cada cidade, cada aldeia
Cada caminho empoeirado se tornava uma sala de aula viva. Cada encontro, com fariseus hostis, com pecadores arrependidos, com multidões famintas, era uma oportunidade de aprender, errar e tentar de novo. Simão presenciou cenas que moldaram sua fé para sempre. Viu Jesus tocar um leproso, quebrando leis cerimoniais para restaurar um homem rejeitado. Viu uma mulher adúltera ser perdoada diante da condenação coletiva. Viu crianças serem colocadas no centro como exemplos do tipo de fé que Deus requer. E a cada lição, seu entendimento da missão de Jesus era desafiado e ampliado. Mas a transformação era lenta. Havia ainda em Simão a expectativa de glória. Quando Jesus falava sobre o reino, Simão ainda imaginava tronos e coroas, não cravos e cruzes. Ele viu os sinais de poder, mas lutava para entender a lógica do sacrifício. A noite no Monte da Transfiguração foi um desses momentos confusos. Diante de seus olhos, Jesus foi transfigurado, revelando sua glória divina, acompanhado por Moisés e Elias. Simão, maravilhado, sugeriu construir tendas para prolongar aquela visão. Mas aquela manifestação não era um convite à estagnação na glória visível. Era uma preparação para o sofrimento invisível que viria. Ainda assim, Simão queria permanecer nas alturas e evitar o vale. A jornada com Jesus era, para ele, uma constante colisão entre expectativa e realidade. A cada passo, ele era confrontado com suas limitações. A cada erro, era convidado a permanecer. Essa era talvez a maior lição do discipulado. Não a perfeição imediata, mas a perseverança humilde. Jesus não exigia de Simão uma fé sem falhas. Exigia apenas que ele continuasse seguindo. E Simão, com todas as suas contradições, seguiu. Trocou a segurança do lago pela incerteza das estradas. Trocou o domínio sobre seu barco pelo aprendizado doloroso da submissão. Aprendeu a depender, não da força dos braços, mas da força da graça. A cada cidade, a cada cura, a cada confronto, Pedro estava sendo lentamente moldado. Não pelo poder visível, mas pela presença constante de um mestre que não desistia mesmo diante das falhas. A rocha ainda era porosa, ainda era vulnerável, mas estava sendo talhada. E um dia seria forte o bastante para sustentar a fé de muitos. Por ora, porém, o discípulo ainda caminhava, tropeçando, levantando-se, tentando entender um reino que começava não no trono, mas na cruz. Ele não era perfeito, não era constante, e muitas vezes mal compreendia o que estava vivendo. Mas Pedro continuava. Porque o chamado de Cristo nunca exigiu perfeição, apenas fé o bastante, para dar mais um passo. Se essa jornada falou com você, imagine o que ainda está por vir. Curta o vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Compartilhe com alguém que está tentando continuar, mesmo falhando. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Os próximos passos dessa caminhada já estão a caminho.